Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Estamos aqui gratos ao nosso Deus para transmitirmos uma palavra do Senhor. Hoje estaremos falando sobre foco, sim, sobre foco, né? Para a nossa meditação de hoje. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo número 13, que diz assim a palavra: Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse versículo é um versículo bastante conhecido entre os irmãos, entre a igreja do Senhor, onde Paulo vai falar que vai prosseguir para o alvo, ou seja, Paulo era um homem que tinha um alvo a seguir. Paulo era um homem que tinha um foco e nada dessa vida poderia distraí-lo do foco que ele tinha em Cristo Jesus. E eu gostaria de falar acerca de alguns princípios acerca do foco, né? O interessante, em primeiro lugar, o foco é aquilo que nos domina. Né? O foco é aquilo que nós dedicamos tempo. O foco é aquilo que nós esprememos as nossas energias para nos dedicar àquilo. A verdade é que qualquer progresso em direção ao nosso foco vai exigir todo o nosso pensamento, toda a nossa força, todos os nossos esforços, os recursos, muitas vezes financeiro, espiritual e todo o nosso tempo também. Então, em primeiro lugar, o foco é aquilo que nos domina, é aquilo que tem tomado o nosso tempo, a nossa vida, nossos pensamentos, nossas atitudes e decisões. Em segundo lugar, o seu foco, ele determina em que você emprega seus esforços. Então, o que é que emprega os seus esforços? Você já se imaginou você, quando está assistindo uma televisão, você sabe que o seu foco está naquela série, naquele filme, naquela programa que você está assistindo, o seu foco, o seu direcionamento está naquilo. De repente o telefone toca, dizendo que alguém está doente, que você precisa levar para o hospital. Imediatamente você tira o seu foco e já coloca o foco agora nesse telefonema que você recebeu. Assim é a nossa vida. Muitas vezes estamos que nem telespectadores assistindo televisão, abismado com a programação, com aquele filme, e de repente o telefone toca com coisas que quer nos tirar do foco, quer tirar as nossas atenções. Assim, nossa vida, quantas coisas mundanas nesses últimos dias nos querem tirar do foco, nos querem nos tirar da presença do nosso Deus. Mas que possamos seguir firmes e fiéis ao Senhor nosso Deus, para a glória eterna do seu nome. Em terceiro lugar, ao que você dedica total atenção torna-se o ponto mais forte da sua vida. Então, o que é que você dedica total atenção? Será que é no seu trabalho, nos seus estudos, é no seu casamento, é no seu namoro? O que é que você tem dedicado tempo? O que é que você tem passado mais tempo da sua vida? Ou será que é simplesmente nas redes sociais? Olhando quem está feliz, não vou dizer olhando quem está triste, porque nas redes sociais ninguém está triste. Mas muitas vezes ficamos, fisgando, procurando saber como é que está a vida das pessoas, olhando os stories de cada um. E para aqueles que têm muitos seguidores, já imaginou 1000 stories, 2000 stories, está olhando de todo mundo, perdendo tempo. Será que o nosso foco é apenas isso? Ou será que o nosso foco ainda é Cristo? Onde estamos vigiando a sua vinda, porque a cada dia se aproxima. Faça que nem Paulo. Paulo disse que tinha um foco. Ele não julgava que já tinha alcançado, não, mas prosseguia para o alvo. Prosseguia, avançava para o alvo que era os céus, o alvo que era Jesus. Viver na eternidade com Cristo. Em quarto lugar, a perda do foco cria insegurança na gente. A perda do foco, ela cria instabilidade em tudo que está à nossa volta. A Bíblia diz, olha só, o homem de coração dobre é duvidoso, é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8.
Será que o nosso coração está dividido? A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia era uma igreja que nem era quente nem era fria, mas era uma igreja morna. E aí Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar-te da tua boca, da minha boca. A Bíblia diz que Elias certa vez chegou para o povo de Deus e disse: olha, até quando vocês vão cochear entre os dois pensamentos? Ou serve a Deus ou serve a Baal, ou serve as riquezas ou serve a Jesus Cristo. Não podemos servir a dois senhores. Então, muitas vezes quando perdemos o foco, ficamos inseguros, instáveis, ficamos com os pensamentos divididos, principalmente nesses últimos dias, em que as mídias sociais nos apresentam todos os dias coisas diferentes. Quantos jovens não começam um curso, depois aparece outro curso, tranca a matrícula, abre outro, depois já não se interessa mais por aquele outro, e não quer mais nada, e vivemos num mundo inconstante, duvidoso, porque a cada dia tem muitas apresentações e o mundo está cada vez mais competitivo. Mas que nós possamos ter o nosso foco, o nosso alvo espiritual, que seja os céus, seja a glória de Cristo no nome do Senhor. Em quinto lugar, somente a fé correta direcionada pode produzir os milagres. Devemos ter uma fé correta diante de Deus. A Bíblia diz que se nós temos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus, que nos é dada. Ele nos dá e não nos lança em rosto. Mas o homem que vive duvidando é como as ondas do mar, jogadas de um lado para o outro, as ondas vêm e voltam. Assim a nossa fé muitas vezes. Então devemos ter uma fé correta, direcionada, se quisermos recebermos os milagres da parte do Senhor nosso Deus. Olha só, em sexto lugar, muitas vezes a visão, ela afeta, o nosso desejo. O que você muito olha, às vezes, você acaba buscando. Para onde você tem olhado? A Bíblia diz que Ló, foi dito que Ló saísse de Sodoma com urgência. Foi dito à esposa de Ló que não olhasse para trás, e ela olhou para trás. E foi transformada numa estátua de sal. Para onde nós temos olhado a realidade? A visão muitas vezes afeta, sim, o nosso desejo. A Bíblia diz: o meu olho move a minha alma. Lamentações 3, versículo 51. Devemos ter muito cuidado para onde os nossos olhos estão olhando nesses últimos dias. A Bíblia diz que os olhos do homem é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será tenebroso. Se os nossos olhos forem mal, todo o corpo será tenebroso. Mas se os nossos olhos forem bons, coisa boa, coisa linda será. Para onde você tem olhado? Você ainda tem olhado para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para o alto. Olhando, o salmista fazia: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Para onde você tem olhado? Em sétimo lugar, o que é que eu aprendo aqui? Que focar diariamente no reino de Deus é necessário para completar a nossa missão aqui na terra. Devemos olhar constantemente para o reino de Deus. Se quisermos completarmos a nossa missão, temos que olhar para o reino de Deus. A Bíblia diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por testeiras entre os vossos olhos. Ensina os vossos filhos, falando delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Escreve nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Deuteronômio 11, 18, versículo 11, versículo 18 ao 20. O povo de Israel andava com a palavra de Deus na testa, chamada de, são os filactérios, na palma da mão. Eles colocavam versículos da palavra de Deus nos umbrais da casa, nas portas. O que é que tem penetrado dentro da tua casa? Ainda são hinos de louvores nos rádios, no telefone,
O que é que você tem espalhado dentro da tua casa? Ainda é Bíblia? São Bíblias de estudos, Bíblias normais, harpas cristãs, livros bíblicos e evangélicos? Focar diariamente no reino dos céus. Esta é a mensagem. Em oitavo lugar, focar, ouvir falar a palavra de Deus continuamente. Ela vai tornar você invencível. A Bíblia diz: ninguém vai subsistir diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra em que pisar de vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Deuteronômio 11:25. A primeira coisa que nós devemos fazer, se levantarmos, é dobrar os joelhos e agradecer a Deus porque acordamos. Era meditar um pouco na palavra de Deus, ler nem que seja um versículo das Escrituras. Devemos focar-nos diariamente na palavra se não quisermos ser vencidos pelo mundo. O foco em Deus proporciona recompensa. Quando focamos em Deus, somos recompensados. O que você permanece vendo determina. O que nós olhamos diariamente determina o nosso foco. Salmo 101, versículo 3, a Bíblia diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, como é que eu posso identificar o inimigo? O inimigo é qualquer um que queira tirar o foco, queira tirar você da presença de Deus. E quem são os nossos amigos? Aqueles que nos levam para perto do Senhor Jesus Cristo. Amém? Guarda esta palavra, guarda esta meditação da palavra de Deus sobre o foco. Não perde o foco em Jesus Cristo. Filipenses 3:13, não perde o foco. Se você gostou aí, subscreve no canal para a glória do Senhor Jesus Cristo. Compartilha com as pessoas, mas primeiro que tu seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe hoje e sempre.